Glória a Deus, aqui irmãos, nós temos a plena liberdade de adorar ao nosso Deus, tá certo? Nosso papai, ele já está aqui, chegou, glória a Deus, e ele ficou no nosso meio, né? E eu tenho certeza, irmãos, que ele só vai embora quando o último crente for também, né? Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós queremos trazer uma rápida palavra, irmãos. Hoje decidimos fazer esse nosso primeiro culto de jovens, a qual estamos na direção desta forma. E glória a Deus, tem sido uma bênção. Deus tem falado conosco, nós já temos nos alegrado, glória a Deus, e eu estou mais alegre ainda, né? Em ver todos os irmãos aqui, os jovens, glória a Deus, matando a saudade. Já estava com saudade de vocês, viu? Glória a Deus, os jovens ali no retiro, irmãos, foi uma bênção, né? Glória a Deus, pense num retiro assim do céu. Eu quero até aqui diante da igreja agradecer a Deus pela vida da irmã Tayane, do irmão Thierry, que se prontificaram a organizar e trabalharam, oraram, e Deus honrou, irmão Elvira. Foi o poder de Deus ali naquele retiro. O Raimundo presenciou, né, irmão Raimundo? Rapaz, aquele culto do domingo, né? Foi assim, algo do céu. O céu estava bem baixinho, glória a Deus. Glória a Deus, se a gente desse um pulo assim, era arriscado até tocar lá, né? Louvado seja o nome de Jesus. Foi assim, algo tremendo. Glória a Deus. Eu feliz, né? Porque teve até jovem da sede batizado com o Espírito Santo, né? Glória a Deus, aleluia, irmãos. Esse é o mover de Deus na vida da igreja. Quando nós buscamos, quando nós nos disponibilizamos, o Senhor ele opera e faz maravilhas. Amém? Mas nós vemos um texto aqui nesta noite, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E o irmão Raimundo pode me ajudar aí, amém? E eu quero ler mais um versículo desse capítulo, que é o versículo número 17, que diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. Esse texto da palavra de Deus, irmãos, ele é conhecido de todos nós porque retrata o momento da descida do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes. Foi o momento em que Deus cumpre a promessa que havia feito aos seus discípulos. Quando nós lemos Lucas capítulo de número 24, o versículo de número 49 vai dizer, Jesus nas suas últimas palavras, dizendo: olha, eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aqui Jesus, neste capítulo 24, ele faz esta promessa, e esta promessa ela é refeita e mostrada novamente em Atos capítulo 1, mais precisamente no versículo de número 8, quando ele disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e também aos confins da terra. Mas se nós lermos o versículo de número 4, ele disse: reunindo com eles, ordenou-lhes que não partissem de Jerusalém. Havia uma ordenança de Deus para os seus discípulos, e a ordenança é que permanecesse em Jerusalém. O momento dessa instrução é o momento em que Cristo está findando os 40 dias que ele passa com os mesmos aqui na terra, após ele ter ressuscitado naquela manhã de domingo. E assim, esses 40 dias, Jesus instrui os seus discípulos acerca das últimas coisas e prepara aqueles homens para que pudessem dar a eles a continuidade da obra que ele havia iniciado e executado. Mas ele disse: para que vocês executem esta obra, para que possam ter a capacidade necessária, eu lhes faço uma promessa. Qual é a promessa? Eu vou para o Pai, voltarei ao meu trono de glória, reassumirei o meu lugar por natureza, mas eu rogarei ao Pai para que Ele vos envie outro Consolador, para que estejais convosco até a consumação do século. E a Bíblia diz no capítulo de número 1 de Atos, que Jesus, quando dá estas instruções, ele é assunto aos céus. Quando ele é assunto aos céus, a Bíblia diz que os discípulos, eles voltam para onde estavam as mulheres reunidas.
se reúnem com as mulheres e ali inicia uma campanha de oração, aonde a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 1, versículo 12, que unanimemente eles oravam ali em concordância. E a oração, acredito eu que era, para que Deus enviasse o seu Espírito Santo à sua igreja. Então, eles aqui cumprem a ordenança de Jesus, que era permanecer em Jerusalém, que era permanecer no lugar onde Deus haveria de cumprir a promessa. Passasse o tempo que passasse, demorasse o tempo que houvesse de demorar, mas eles não deveriam afastar o seu pé, eles não deveriam se ausentar daquele lugar, eles não deveriam sair daquela posição, porque ali Jesus haveria de cumprir a promessa que ele havia feito aos seus discípulos, que derramaria do Espírito Santo sobre a vida daqueles homens. E aqueles homens ali todos os dias, eles estão unidos, reunidos, orando e buscando ao Senhor. E eu acredito que a oração deles era: Pai, envia-nos o Espírito Santo. E no segundo dia eles estão lá: Pai, envia-nos o Espírito Santo. E no terceiro dia eles permanecem lá: Pai, envia-nos o Espírito Santo, porque queremos fazer a tua obra, porque almejamos pregar o teu evangelho, porque queremos ver os enfermos serem curados, queremos ver os espíritos imundos serem expelidos, trazendo libertação àqueles que ainda estão cativos e aprisionados. Aí no quarto dia eles estão lá, no quinto dia Jesus não cumpre a promessa, mas eles permanecem lá, no sexto dia ainda está lá. Aí a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, 10 dias após Jesus Cristo ter sido assunto aos céus, a Bíblia diz que todos estavam reunidos naquele lugar, e ali veio de repente um vento, um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e eles apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Sabe por que isso aconteceu? Porque eles permaneceram na posição que Jesus havia dito a eles, porque eles não afastaram o seu pé do lugar da bênção, do lugar onde Deus haveria de cumprir a promessa. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite, jovem: quer ser abençoado na tua vida, quer prosperar no teu caminho, quer ser feliz na tua jornada, permanece no lugar em que Deus tem te colocado. O mundo pode até te oferecer algo aparentemente melhor, a proposta de lá pode até ser boa, alguém pode até ter olhado para você e dizer: esse negócio de crente não vale a pena, esse negócio de crente não tem futuro, segue a moda, segue o estilo do mundo. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: tem uma promessa de Deus sobre a tua vida, que é melhor, que é mais bela e que é mais importante, e você precisa tão somente permanecer na posição. Sabe por que muitas vezes nós temos dificuldade de sentir o Espírito Santo? É porque nós ficamos de um lado para o outro, nós vamos para ali, nós vamos para acolá, nós não temos uma base sólida. Mas Jesus está dizendo nesta noite: permanece na casa, permanece no lugar, permanece em oração, permanece buscando, permanece intercedendo, permanece clamando, 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 abrindo a boca, glorificando, adorando. Não deixa com que nada venha interromper nesta noite a tua adoração, porque esta noite é noite propícia para o Senhor operar nas nossas vidas. Esta noite é noite propícia para o Espírito Santo manifestar a sua glória aqui neste lugar. Ele já está na casa, mas o Senhor, Ele não se resume a isso aqui que nós estamos vendo, não. O nosso Deus é fogo consumidor, o nosso Deus é fogo abrasador, o nosso Deus é fogo que consome pecado, que consome carnalidade, que consome incredulidade, que consome toda a amargura de coração. Deixa o fogo do Espírito nesta noite penetrar no mais íntimo da tua alma, arrancar tudo aquilo que está impedindo de você ser cheio nesta noite, de você ser renovado nesta noite, de você ser batizado com o Espírito Santo nesta noite. Deus nesta noite pode te batizar com o Espírito Santo, jovem. Deus nesta noite pode te avivar, jovem. Deus nesta noite pode fazer algo diferente na tua vida, jovem. Deus nesta noite pode fazer com que você saia daqui. Mas
Mas você precisa entender o mistério de Deus nesta noite. Irmão, qual é o mistério de Deus? O mistério é estar reunido. Nós já estamos reunidos. O mistério é estar em concordância. Nós já estamos em concordância aqui nesta noite. Então, irmão Hugo, o que é que falta? Eu não sei o que é que falta, mas você sabe. Olha o teu coração agora. Examina agora o teu coração. Porque a Bíblia diz que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente o Senhor, porque tudo que Deus faz é de repente. Às vezes a gente não está nem esperando e de repente Deus pega a gente. E de repente Deus move as águas. E de repente Deus derrama fogo. E de repente Deus faz a obra. E de repente Deus cura. E de repente Deus levanta. A gente às vezes olha para alguém e muitas vezes não dá nada, mas de repente está lá pregando, está lá cantando, está lá adorando, está lá, glória a Deus, usando, sendo usado por Deus com autoridade. Louvado seja o nome de Jesus, porque esta é a promessa que foi deixada a nós pelo nosso Cristo. Esta promessa, ela se cumpre no dia de Pentecostes. A Bíblia diz que aqueles 120 irmãos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas como que de fogo, e começaram, glória a Deus, conforme o Espírito concedia que eles falassem. E a Bíblia diz que quando aquele alvoroço ali começou a acontecer em Jerusalém, chamou a atenção dos que estavam de fora, irmão, porque uma igreja cheia da glória de Deus, ela é uma igreja que chama a atenção do mundo. Alguém se incomoda, alguém se levanta para olhar, alguém quer visitar, alguém quer estar lá no meio, alguém quer sentir aquela mesma alegria, alguém quer entender o que está acontecendo. Por isso deixa o Espírito Santo de Deus te encher nesta noite, jovem. Por isso deixa o Espírito Santo de Deus nesta noite te encher, senhora. Por isso deixa o Espírito Santo de Deus te encher nesta noite, senhores. Deixa o Espírito Santo, dê a liberdade ao Espírito Santo para ele operar. Porque no versículo 6 diz que quando aquilo foi divulgado, ajuntou-se uma multidão. Só tinha 120 crentes orando. Olha a diferença, irmão, que 120 crentes de oração faz. Louvado seja o nome de Jesus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, não me falha a memória, a Bíblia diz que quando Jesus dava as últimas instruções aos discípulos, tinha 500 crentes, eram 500 irmãos que ali viram Jesus ser assunto aos céus. Mas a Bíblia diz que quando Cristo cumpre a promessa, ali no dia de Pentecostes, só 120 receberam o batismo com o Espírito Santo, ou seja, 380 retrocederam, não perseveraram na oração, não mantiveram seu pé na posição que Deus havia deixado e colocado ele, foram embora. Aí alguém pode até olhar e dizer assim, ó, a igreja diminuiu, a igreja esvaziou, era 500, só tem 120, mas a minha Bíblia diz que aqueles 120, quando foram cheios do Espírito Santo, ajuntou-se uma grande multidão para olhar o que é que estava acontecendo. Alguns se admiravam das obras maravilhosas que Deus fazia ali no meio deles, outros murmuravam, diziam que eles estavam embriagados. Mas aí se levanta o pastor Pedro, irmão, cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Aí Pedro, cheio de autoridade agora e cheio do poder, ele se levanta, põe-se de pé e começa a pregar ali naquele lugar e dizer: olha, homens da Judeia, todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras. Autoridade do Espírito Santo de Deus. Quer pregar com autoridade, quer cantar com autoridade, seja cheio do Espírito Santo nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus. Aí ele começa a dizer: olha, nós não estamos embriagados como vocês estão imaginando aí, não. Mas sabe o que é isso, irmãos? Isso é o que o profeta Joel havia dito lá, que nos últimos dias acontecerá que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens terão visões, os vossos jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. Porque o Espírito Santo dá alegria, porque o Espírito Santo traz esperança, porque o Espírito Santo, ele nos concede algo que não é da terra, que não se conquista aqui, mas é algo que vem do céu. Quer receber algo que vem do céu nesta noite, igreja? Então glorifica o nome de Jesus, adora o nome de Jesus nesta noite. Glória a Jesus. E esta promessa ainda está de pé para mim e para você nesta noite.
Eu já vou encerrar aqui. A promessa de Deus ainda está de pé nesta noite. O Espírito Santo do Senhor ainda é derramado sobre a sua igreja. Alguém pode até pensar e dizer: ah, mas isso só foi lá no dia de Pentecostes, já aconteceu e pronto, findou. Mas quando eu leio o versículo 39, a Bíblia diz que a promessa é para vós, é para vossos filhos e para todos os que estão de longe, todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. O Senhor Deus te chamou jovem, o Senhor Deus te chamou senhora. Então essa promessa é para você, então essa promessa é para você. Então nesta noite você está tendo a oportunidade. Aleluia! Porque a promessa de Deus ela não findou. Porque o Espírito Santo de Deus ele não se limita ao tempo. Porque o Espírito Santo de Deus ele não se limita às coisas desta terra, aos pensamentos dos intelectuais, não. Porque a Bíblia diz que aquilo que para o homem é sabedoria, para Deus é como loucura, para Deus é algo vil. Porque Deus não age como o homem quer ou pensa, mas ele age segundo a sua própria vontade. E se a palavra de Deus está dizendo que a promessa ainda está de pé, ela está de pé nesta noite. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz que quando Pedro termina de pregar este sermão, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque o Espírito Santo do Senhor é quem nos capacita, é quem nos usa, é quem nos dá autoridade, é quem nos dá a graça. E através disso as vidas lá fora elas são impactadas pelo Evangelho. Sabe o que é que Jesus quer fazer nesta noite na minha e na tua vida? Ele quer nos encher novamente. Por isso fica de pé nesta noite. Vamos adorar o Senhor aqui, a irmã Zaina, adorando ao Senhor. Juntamente com a irmã Adriele. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo do Senhor nesta noite, Ele quer fazer grandes coisas na nossa vida. Quem ainda crê no mover do Espírito Santo? Quem ainda crê no batismo com o Espírito Santo? Louvado seja o nome de Deus. Nesta noite você quer sair do seu canto, vir até aqui à frente. A oportunidade está aberta, está facultada a você. Glória a Deus, os jovens que nesta noite quiserem vir aqui à frente e receber a oração. Aqui tem homens de Deus, glória a Jesus. Louvado seja o nome de Deus. Irmão Carlinhos, sabe o que foi que eu entendi, irmão Carlinhos, nesses últimos dias, pensando que nós aqui, os obreiros, nós somos fontes de avivamento. Nós precisamos voltar a abrir a nossa boca nos púlpitos para glorificar ao Senhor. Nós precisamos voltar a falar em língua. Nós precisamos voltar a profetizar. Nós precisamos pedir a autoridade do Senhor para que nós possamos impor as mãos santas e ver o mover de Deus. Eu convido todos os jovens, venha para cá. Glória a Jesus, todos. Você vai adorar o Senhor nesta noite. Eu não vou fazer nada porque eu não faço nada. Mas o Deus que me trouxe aqui, que me pôs aqui, é Ele quem faz. Se você veio esperando receber alguma coisa do irmão Hugo, você perdeu a viagem. Mas se nesta noite você veio com o coração aberto para receber algo de Deus, então vai recebendo aí em nome de Jesus. Vai recebendo aí em nome de Jesus unção do Espírito Santo. Você não precisa ficar olhando para mim. Fecha o teu olho e abre o teu coração, porque hoje é noite propícia para o Senhor fazer grandes coisas nas nossas vidas. Nós precisamos voltar a crer no mover do Espírito Santo. Nós não podemos